Shalom, amados irmãos, mais um Shabat está aí com vocês. Semana aí de finados. Em outros países se fala Dia dos Mortos, né? Nos Estados Unidos é Halloween. Então achei que esse tema aqui ficava legal para a gente conversar hoje. Vem comigo aqui, olha. Primeira Shamu, no capítulo 28. E o título é Shaul e a Bruxa de Endor. Essa palavra, né, Endor, essa cidade, dá até para lembrar aí desses filmes de medieval, aí, ficção científica, né? Vamos lá. Há certo tempo, os palestinos convocaram o seu exército e prepararam-se para a nova guerra contra El-Chorum. Vem ajudar-nos a combater, disse o rei Ax a Daúde e aos seus companheiros. Está bem, respondeu Daúde. Verás em breve como podemos ser-vos úteis. Se assim for, tornar-te-á meu escudeiro por toda a vida, acrescentou Ax. Entretanto, Shamiu tinha morrido, e El-Chorum chorava o seu desaparecimento. Foi enterrado em Roema, sua cidade natal. Note-se também que Shaul tinha banido da terra de El-Chorum tudo o que era bruxaria e consulta dos mortos. Os palestinos acamparam em Sunem e Shaul, mais os seus batalhões, em Juboa. Quando Shaul viu o vasto exército que os inimigos constituíram, ficou paralisado de terror e perguntou a El-Hurim o que deveria fazer. No entanto, El-Hurim recusou responder-lhe, fosse por sonhos, fosse através do Urim ou mesmo pelos profetas. Então Shaul deu instruções aos seus ajudantes para tentarem encontrar alguém que consultasse o espírito dos mortos. E a leitura segurando o celular é ruim de fazer, viu? Consultasse os mortos. E quem perguntasse o que devia fazer. E a quem perguntasse o que deveria fazer. Ainda acharam uma mulher que fazia isto em Endor. Shaul disfarçou-se vestindo roupas de gente simples e dirigiu-se à casa dela de noite, acompanhado por 2 dos seus homens. Eu pretendia falar com o homem que já morreu, disse ele. Conseguiste chamar o seu espírito? Mas tu queres que eu morra? Protestou ela. Sabes bem que Shaul mandou fazer a todos os adivinhos e feiticeiros. Ou tu estás a armar-me uma cilada. Shaul jurou-lhe solenemente que não a mataria, não a trairia. E por fim a mulher disse, bom, e então quem é que queres que eu faça vir em espírito? Traz-me Shamiu. Quando a mulher viu Shamiu, gritou, enganaste-me, tu és Shaul. Não tenhas medo de coisa nenhuma. Diz o que é que estás a ver. O que é que estás a ver? Vejo um aspecto subindo da terra. Como é que é ele? Perguntou Shamiu. É um ancião e está envolto de uma túnica, respondeu-lhe. Shaul viu então que se tratava de Shamiu e inclinou-se perante ele. Por que é que me incomodaste fazendo-me subir? Perguntou-lhe Shamiu. Porque estou profundamente perturbado. Os palestinos estão em guerra contra nós.
E Al-Hurrim abandonou-me e não me responde nem pelos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para perguntar o que devo fazer. Mas Shamil respondeu: E por que razão me perguntas a mim? Se Al-Hurrim já te deixou e se tornou teu inimigo, ele atuou tal como tinha dito antes e já tirou o reino de ti para dar-lhe ao teu rival Daúde. Tá bom. Então aqui o que acontece? As pessoas falam sobre sonhos, adivinhações, né? E alguma coisa que esteja revelada por alguém que esteja morto, né? Ou até mesmo coisas que estão por vir. E eu falo com vocês que os Navi, né, os profetas, eles vigoraram até Yohanan. E de lá para cá não tem mais essas questões. Por quê? Porque o que há de vir já está consumado. Nós temos que atentar no nosso dia a dia, na nossa vida, em agradar ao Hurrim. E isso nos conduzirá à vida eterna. Porque os profetas precisavam, né, agir até o tempo em que as coisas fossem seladas. E pronto. Não existe consulta de mortos. Um morto não volta. A não ser que ele ressuscite, como fez Yahushua Mehushihai. E todos nós ressuscitaremos no último Yamim, no último dia. Não. Mas falar com quem está morto, não. Por quê? Porque eles são proibidos de isso fazer. Num outro texto, morre o Lozor, um mendigo, e morre também um rico. Né? E esse rico, então, ele pede para que os anjos mandem mensagem aos seus parentes. Por que ele pede para que os anjos mandem mensagem? Porque ele não poderia fazer mais. Não tinha meios para que eu o fizesse. Por isso ele pediu os anjos para que mandassem um recado. Caso tivesse alguma maneira, ele mesmo dava. Então não tem como o morto trabalhar em pleno. Houve uma lenda, uma fábula, uma história na época uma superstição, na época do catolicismo, em falar sobre um tempo em que a alma fica vagando, negócio de purgatório, que negócio tudo isso é pura lenda. Não existe essa questão. Esse próprio texto de Yohanan, onde morre esse rico e morre também o mendigo, ele deixa isso bem claro. Deixa isso bem claro, porque naquele exato momento estavam em um caminho o rico e o pobre. Em dado momento, o rico queria passar para o outro lado. E o anjo disse que era impossível. Tanto ele que estava de um lado passar, como o pobre que estava do outro passar para o lado do rico. Por quê? Porque os anjos estavam escoltando um para um lugar e outro para o outro lugar. Ambos morreram. Ambos esperarão o julgamento. Esperarão o que está escrito em Manior, no capítulo 25. O dia da ressurreição. Porém, uns esperarão no descanso eterno, o descanso chamado Seio de Abraham. Agora outros esperarão em tormentos e ranger de dente. São duas salas de espera bem diferentes uma da outra, em caminhos opostos e inacessível para mudar de lugar. Então, vamos atentar a isso aí, né? Que esse povo fica com essas crendices, né? Isso tem que contamina a mente. Então, para quem tem filhos, fala, explica. Não deixa contaminar com essas coisas do mundo, não. Falar em mundo, tenho andado até preocupado com isso. Tinha recentemente conversado com a irmã sobre a maldade do mundo. O
o que é mal no mundo está muito acelerado. Mas ele está cada vez mais parecido com o príncipe deste mundo. Porque Hasatan, na sua essência, é de beleza, né? A sua essência de beleza, é de conduzir tudo aquilo que é belo e com aparência de bom. Então ele conduz esse mundo a um tipo de justiça que é injusta. Mas para aqueles que estão no mundo, eles acham que aquilo ali que é justiça. Estão seduzidos por ela. O modelo criado por Hasatan, ele traz uma sedução em que os homens acham esse mundo espetacular de bom. Mas é uma sedução. E ele faz um espelho de um lugar justo. Mas em que justiça há em Hasatan? Ele anuncia uma verdade, mas que verdade há em Hasatan? Mas o mundo está comprando. O mundo está gostando da administração dele. E sem perceber, o homem vai ficando cada vez mais mal, cada vez mais maligno. E a taça da ira de Ahurim está a transbordar. A qualquer momento ela transborda. E será o fim de todas as coisas. Aminal, então é isso aí, irmãos. Excelente Shabbos a todos.